Boa noite aos irmãos, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer um pedido de oração e também, depois, dar um aviso. Pedir que os irmãos estejam orando. O próximo final de semana eu estou indo a Fortaleza com a minha família. Eu estou atendendo a um convite da Igreja Batista Manancial, que foi a igreja que me enviou para o seminário. E eu já tenho dito isso no decorrer do meu ministério, que sempre que essa igreja me convida, eu preciso atender, a não ser que eu esteja doente ou algum problema muito grave acontecendo, porque foi uma igreja que investiu na gente e nos amou. Então esteja orando por isso. No próximo final de semana nós estaremos nos deslocando e pastor Márcio vai estar à frente da igreja no próximo final de semana. Se algum amado irmão deseja fazer parte da membresia da nossa igreja e deseja entrar na membresia ainda esse ano, normalmente nós temos entrada de membros no mês de novembro, no aniversário da nossa igreja. Só que até a entrada para a membresia tem um processo, e aí normalmente esse processo demanda um pouco de tempo. Então, caso você deseja entrar na membresia, você pode me procurar. Nós temos um grupo específico no WhatsApp para dar todas as informações, marcar os encontros e dar as orientações. Então, você pode me procurar e a gente te passa as informações. O título da mensagem dessa noite é O Direito de Defesa diante de Juízes Corruptos. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos clamar por nossa nação. Queremos suplicar ao Senhor por nossas autoridades constituídas, por todos aqueles que estão investidos da autoridade que o Senhor concedeu, que haja responsabilidade na maneira de tratar o povo, que haja temor nos corações diante da prestação de contas que todos terão contigo. Nos ajuda na exposição da Tua palavra, que sejamos fiéis ao texto bíblico e relevantes com aplicações para a nossa cultura, em nome de Jesus. Amém. Será que existe algo pior do que ser acusado falsamente e ainda ter que ser julgado em um tribunal de pessoas com má índole e caráter questionável? A nossa grande esperança ao sermos ultrajados, difamados, é que os juízes que estarão julgando a nossa causa sejam honestos e cumpram com seus deveres legais, que o direito do inocente prevaleça. Mas, se colocarmos a nossa esperança no julgamento feito pelos homens em um tribunal humano, certamente nos frustraremos e até nos revoltaremos. Isso porque aqueles que deveriam ser a favor da verdade e a favor da justiça podem em algum momento deixar de cumprir seus deveres por conta de segundas intenções. Além de serem sujeitos a falhas por conta da natureza pecaminosa, limitadora, infelizmente, a situação em uma nação, em um julgamento particular, pode piorar quando, em nome da lei, um juiz age com politicagem e ou é motivado por vantagens ilícitas e corrupção. É fato que as autoridades foram colocadas por Deus na posição de autoridade, como o apóstolo Paulo defende em Romanos 13, para deter o mal e promover o bem, mas nem sempre cumprem este papel. Às vezes, presenciamos autoridades soltando bandidos, descriminalizando culpados e condenando inocentes. Esta é a realidade debaixo do sol.
Não podemos e não devemos nos revoltar, apesar de devermos ter sede de justiça. Devemos continuar como a voz profética, denunciando o mal social, mas sempre colocando a nossa confiança final naquele que nunca vai nos frustrar, nem nos trair, o nosso grande juiz, que é Deus. A Bíblia trata de muitos julgamentos injustos e cruéis. O mais emblemático, certamente, é o do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos outros homens de Deus também passaram por esta situação. Todos nós estamos sujeitos. O apóstolo Paulo se destaca em ter que ser julgado em tribunais corruptos. No livro de Atos, no capítulo 24, nós vimos que alguns judeus se deslocaram de Jerusalém até Cesareia na tentativa de condenar o apóstolo Paulo. Eles não mediram esforços, usaram de todos os subterfúgios e artifícios que podiam. Chegaram a contratar uma espécie de advogado, um acusador profissional, um orador da época, para que fosse feito um discurso condenatório, repleto de bajulações ao governador, com meias verdades e muitas mentiras. Tentaram de todos os modos condenar o apóstolo Paulo, manipular o julgamento. Isto está claro na primeira parte de Atos 24, dos versículos 1 a 9, que nós já estudamos. Hoje à noite eu quero avançar nesse capítulo 24 e perceber o direito de defesa de Paulo diante de uma autoridade completamente corrupta. Abrem Atos capítulo 24, veja comigo a partir do versículo 10. Atos, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 10. Atos 24, versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conversasse
a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Perceba bem como o apóstolo Paulo inicia seu discurso de defesa a partir do versículo 10. Ele afirma: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. A defesa de Paulo contrasta claramente com as palavras de acusação. Quando nós voltamos para o versículo 2 e o versículo 3 de Atos 24, nós nos deparamos com um texto de grande bajulação. O texto começa dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Paulo estava com a verdade diante do governador Félix. Por mais que não quisessem aceitar ou acreditar, ele entendia que não precisava usar dos mesmos subterfúgios mundanos, como foi o caso desta grande bajulação, para se dar bem naquele julgamento. Paulo usa apenas do seu direito de defesa, mas deseja convencer Félix com base na verdade, não através de linguagem afetiva, de linguagem que acaricia o ego. Se Paulo prevalecesse, certamente seria apenas por conta da sua honestidade, e não por malandragem ou politicagem em seu discurso. A chance, meus irmãos, de Paulo vencer aquele acusador profissional, vil, sem que Paulo se corrompesse em seu discurso, sem que Paulo vendesse a sua alma, era muito pequena, principalmente perante uma autoridade corrupta que adorava afagos e aquele tipo de reconhecimento. Mas Paulo prefere não usar dessas artimanhas do mundo, mesmo sabendo que aquilo seria ou chegaria ao coração de Félix de uma maneira muito agradável. Paulo prefere simplesmente falar a verdade. Foi honesto e ele descansa no resultado final nas mãos do Senhor. Paulo mostra que sabia que Félix já havia julgado várias causas dos judeus. Ele fala que Félix já julgava a causa dos judeus há muitos anos. Ou seja, ele conhecia muito bem os judeus. E no versículo de número 22 é dito que Félix também conhecia o caminho, ele sabia o que estava acontecendo com o avanço do evangelho e com a penetração do cristianismo em Roma. Então, por saber que Félix conhecia a tradição dos judeus e conhecia também o cristianismo, Paulo afirma se sentir muito à vontade agora para se explicar, para poder tratar sobre o ocorrido e se defender, já que Félix teria a condição de compreender. Paulo, então, começa a contestar as acusações feitas. Então, a primeira acusação está no versículo de número 11, em que Paulo vai afirmar que chegou em Jerusalém há apenas cerca de 11 dias
e veio para adorar. Sendo assim, não teria tido tempo para criar todo o alvoroço que estava sendo levantado contra ele. A acusação estava o condenando. A acusação de que ele era um agitador, de que Paulo estava provocando grandes sedições, criando uma revolta, uma grande rebelião entre os judeus, era falsa. E Paulo afirma que este argumento que está sendo levantado com ele não tem nem lógica, porque com tão poucos dias em Jerusalém, ele não conseguiria fazer isso. Então, Paulo começa tentando mostrar que aquele argumento não era minimamente razoável, que aquilo que estava se levantando contra ele não fazia o menor sentido, era impossível alguém criar uma revolta daquela magnitude em tão poucos dias. A segunda contestação está no versículo número 12. Paulo afirma que em nenhum momento ele foi encontrado discutindo com alguém, nem estava questionando nada e nem ninguém no templo, nem fazendo nenhum tipo de questionamento nas sinagogas, e muito menos amotinando o povo na cidade. A verdade é que Paulo tinha vindo a Jerusalém para adorar. Paulo deixa isso muito claro para Félix. Ele afirma claramente no versículo 13 que ninguém pode provar nenhuma das acusações contra ele. Ou seja, Paulo está sendo julgado, são acusações sem provas legítimas, sem provas reais. E como ele poderia ser condenado apenas por um discurso criativo e polido por uma espécie de sofista profissional dentre os judeus? Por que Paulo estava em Jerusalém? O que Paulo estava fazendo em Jerusalém? Qual era a motivação de Paulo em Jerusalém? Além de adorar, como fica claro, Paulo vai afirmar, meus irmãos, nos versículos 17 e 18, qual tinha sido a sua intenção. Veja aí, Atos 24, versículos 17 e 18. Por que Paulo realmente veio até Jerusalém? Versículo 17, Atos 24, versículo 17. Depois de anos, vim trazer esmolas, ofertas, a minha nação, e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Paulo afirma que veio trazer recurso para aqueles que passavam necessidade em Jerusalém. Nós já vimos que a pretensão de Paulo tinha sido levantar um recurso dentre os gentios para abençoar os judeus naquele momento de dificuldade que os judeus passavam, para mostrar para os judeus que os gentios eram irmãos em Cristo, que os gentios se importavam, que Deus realmente tinha unido os judeus e gentios para que juntos pudessem ser uma comunidade. Então Paulo levanta uma oferta entre os gentios para abençoar e socorrer os irmãos de Jerusalém. Se tratava, então, de levar uma oferta, uma arrecadação abençoadora para Jerusalém. A proposta de Paulo, ao ir para Jerusalém, era cumprir a sua missão de apóstolo aos gentios, unindo judeus e gentios, e abençoar Jerusalém, abençoar a nação. Paulo está fazendo algo muito relevante, algo muito bom. Muitos dos que moravam em Jerusalém exploravam o povo. Muitos que viviam ali não se preocupavam com o bem-estar do povo de Jerusalém. E Paulo está dizendo, eu vim de longe, eu saí da cidade há muito tempo e eu estou voltando preocupado com a situação econômica do meu povo. Então, Paulo está cuidando, meus irmãos, Paulo está amando de forma prática aquele povo com esta oferta.
ele também afirma que quando ele foi encontrado pelos judeus, ele é encontrado justamente fazendo essas contribuições, abençoando, e que já havia se purificado no templo. Essa informação é muito importante, dada por Lucas, ou seja, Paulo já havia cumprido seus sacrifícios no templo e o seu voto. Ou seja, Paulo não estava subvertendo a lei mosaica. Paulo não estava. Ele vai a Jerusalém para cumprir a lei. Isso soa esquisito não para os judeus, mas para nós, cristãos. Como assim Paulo estava cumprindo a lei mosaica, mesmo depois de fazer 3 viagens missionárias? O que é que está acontecendo? Não soa esquisito para você? Paulo chegar em Jerusalém e ter que ir para o templo, fazer sacrifícios. Então, será que Paulo está nos ensinando que a lei mosaica ainda é válida para os cristãos, já que ele está cumprindo após a sua conversão? Não, meus irmãos, a questão é que Paulo, sendo um judeu cristão, entendeu que tudo aquilo que era feito no templo do judaísmo já não tinha mais nenhum valor para ele, já não tinha mais nenhuma validade, porque Cristo já havia morrido na cruz e já havia ressuscitado. Paulo cumpre a lei mosaica não mais com a mesma intenção ou ideia de um judeu ortodoxo, um judeu não salvo. Na verdade, Paulo agora se utiliza de uma maneira muito inteligente da situação, uma maneira muito sagaz de se utilizar da lei e do templo para se fazer judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para Paulo, não havia mais nenhum significado simbólico, não havia sentido naquilo que ele estava mais fazendo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia chegado. Mas, se o fato dele ser judeu desse a ele alguma vantagem em sua missão para salvar os seus compatriotas, ou seja, se por um momento cumprir a lei desse a ele a oportunidade de salvar alguns, de pregar o evangelho, Paulo não iria se contrapor a isso. Paulo entende que, de fato, valia a pena ser confundido com um judeu qualquer, desde que ele pudesse salvar os seus compatriotas. À medida que os judeus fossem se convertendo, eles iriam entender que aquela lei não fazia mais o menor sentido, como Paulo já havia entendido. Mas, por enquanto, a estratégia de Paulo era, já que Paulo era um judeu, ele entendia que se tratava de uma estratégia missionária inteligente, não ser uma espécie de revolucionário em Jerusalém. Não atacar o templo, não atacar a lei, não atacar os seus compatriotas, mas de uma maneira muito sutil e sábia, ir ensinando lentamente o significado da lei e o seu cumprimento em Cristo Jesus. Ou seja, se tinha alguém que não poderia ser acusado de fazer ajuntamento, de fazer tumulto, este seria o apóstolo Paulo, porque mesmo sendo cristão, ainda estava disposto até a cumprir a lei mosaica, só para ganhar seus compatriotas, só para salvar os judeus. Percebe até onde o apóstolo Paulo estava disposto a ir para salvar seus compatriotas? Então, um coração missionário diferenciado, nós percebemos aqui. Veja que Paulo entende que aquilo que ele viveu no judaísmo não era mais nada, não tinha mais nenhum significado, não tinha mais nenhuma importância. Ir para o templo para Paulo não era nada, não significava nada. E Paulo, então, abre essa exceção e diz: eu vou lá e vou ter a oportunidade de pregar o evangelho. Para que ninguém pudesse ter dúvida da identidade cristã do apóstolo Paulo, ele faz questão de, na sua defesa, afirmar que existia um ponto
que ele concordava com a acusação. No versículo 11, ele contesta um ponto, no versículo 12, ele contesta outro, mas a partir do versículo 14, ele vai dizer: tem algo que estão me acusando que eu concordo. Versículo de número 14, olha o que ele vai dizer: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja que Paulo confessa se identificar como aqueles que são do caminho, como aqueles que pertencem ao cristianismo, como aqueles que se identificam diretamente com Jesus Cristo. Ele apenas corrige um pequeno equívoco, uma ideia aqui errada a respeito do caminho. Ele diz: normalmente acusam o cristianismo de ser uma seita, de ser um grupo que se rebelou contra o judaísmo, causando todo este problema na cidade, um ajuntamento rebelde. Mas Paulo faz questão de dizer que ele se identifica com os do caminho. Paulo se identifica com eles e diz que ele serve o mesmo Deus dos judeus. Interessante. Paulo vai criando uma ponte sempre com os judeus. Paulo não quer criar uma cisão. Paulo não quer que os judeus vejam ele como alguém distante, longe, inacessível. O apóstolo Paulo, ele cria a ponte para que as pessoas consigam chegar a ele, se identificar com ele. Ele vai ao templo, ele faz sacrifícios, ele cumpre votos, ele diz: o meu Deus é o mesmo Deus dos judeus. Ele está o tempo todo criando aqui esse ponto de contato com o povo dele. Paulo afirma que tudo que ele crê está de acordo com a lei e os profetas. Esta expressão, lei e profetas, é uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento. Em alguns momentos, quando os autores do Novo Testamento eles querem se referir ao Antigo, eles chamam de lei. Lei não necessariamente são os 10 mandamentos ou os escritos de Moisés no Pentateuco. Lei pode ser todo o Antigo Testamento. Em outros momentos, eles fazem uma divisão em 3 partes: leis, escritos e profetas. E uma outra forma de se referir ao Antigo Testamento é falar de lei e profetas. Então, ele está falando de todo o Antigo Testamento. O que Paulo está basicamente dizendo é que ele está baseando a sua fé no Antigo Testamento, que era a base também dos judeus. Ele não estava contra os profetas, contra os escritos. Paulo diz que a sua teologia não contradiz nada que eles conheciam até aquele momento. Para Paulo, o Antigo Testamento é promessa, e o que ele está vivenciando se trata de cumprimento. É promessa, cumprimento. Os judeus que não tiveram seus olhos abertos continuavam vivendo na promessa. E o que o apóstolo Paulo quer dizer é: eu não estou mexendo na promessa, eu não estou deturpando o Antigo Testamento, eu só estou mostrando que chegou o cumprimento das promessas. E o cumprimento das promessas está em Jesus. Ele vai afirmar no versículo 15 que também acredita na ressurreição dos mortos, tanto de justos quanto de injustos. Paulo está montando aqui toda a sua peça de defesa. Esse texto, meus irmãos, é uma espécie realmente de peça jurídica. Então, com os argumentos de Paulo, aqui se trata basicamente de um tribunal com acusadores, com o juiz e com Paulo fazendo a sua legítima defesa. E ele vai falar aqui da esperança da ressurreição. Então, quando Paulo fala da ressurreição, ele fala que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos.
E o apóstolo Paulo diz: esta ressurreição de justos e injustos não é uma invenção minha. Isto já era ensinado no Antigo Testamento. Daniel, por exemplo, ensina sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus, um grupo dentro do judaísmo, descria disso, não acreditava na ressurreição. Mas os judeus, de maneira geral, acreditavam nisso. Então, Paulo está dizendo: será que eu estou sendo julgado pela ressurreição? Eu acredito na ressurreição. Paulo está usando este ensino do Antigo Testamento, ressurreição dos justos e dos injustos, para defender a ideia básica de que acreditar na ressurreição, por exemplo, de Cristo, não seria um absurdo, não seria algo que iria contrariar a lei mosaica, porque eles já criam na ressurreição. Por isso ele diz que a sua consciência está pura diante de Deus e dos homens. Aí ele afirma isso no final do versículo 16. Tudo que vocês estão me condenando não me atinge verdadeiramente. Não se trata de acusações verídicas, porque, de fato, tudo isso não é verdade. A minha consciência está limpa, está tranquila. Ele usa a expressão está pura. Este ponto é importante quando a gente trata a respeito de julgamentos injustos, acusações. Consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Diante de acusações injustas, diante de difamações, mentiras, calúnias contra nós, o que vai importar no final das contas é a nossa consciência. Consciência diante dos acusadores e consciência principalmente diante do nosso Deus. Porque nós podemos até conseguir criar um teatro e convencer todos de que nós não somos culpados. Mas se nós realmente somos culpados, a nossa consciência nunca vai estar pura diante de Deus. Então, é importante ter a consciência pura diante das pessoas, mas também ter uma consciência limpa diante de Deus. Nem sempre, meus irmãos, vão nos compreender, nem sempre vão nos entender. Talvez em algum momento você queira fazer uma boa obra, você esteja com uma boa intenção no coração, você levanta uma oferta entre os crentes da Ásia, da Grécia, da Macedônia, para trazer para os judeus, mas quando você chega lá para abençoar, você é mal compreendido, mal interpretado, julgado de uma maneira que machuca, que dói, porque não condiz com as tuas intenções. Então, várias vezes, nós podemos passar por isso, de termos uma intenção até boa no que estamos fazendo, mas as pessoas olham e fazem uma leitura equivocada e acabam ali nos acusando. Pode ser que alguém ache nossa justificativa esquisita. Você tenta explicar, quanto mais você explica, mais difícil fica de aceitar e compreender. Parece que você vai tropeçando nas palavras, fica nervosa, fica nervoso, e a pessoa tenta explicar e piora. Não tem, já viu isso aí? A pessoa vai tentando explicar e só piora a coisa, apesar de você estar com a razão. Pode ser que alguém julgue o teu discurso mentiroso, gaguejou demais. E eu estudei aí alguns manuais do FBI, que quando a pessoa fala de tal forma, quando a pessoa gagueja, faz isso ou faz aquilo, é porque ela está mentindo. Então, mas algo, meus irmãos, que nunca poderão mudar é o fato de termos uma consciência limpa do que nós fizemos. Podem nos acusar, podem nos julgar, podem nos prender, mas macular e manchar a nossa consciência nunca vão conseguir fazer. Porque se de fato nós não tivermos feito aquilo que estamos sendo acusados de fazer,
a nossa consciência vai estar em paz, vai estar tranquilizada. Paulo estava preso, mas sabia que era completamente inocente. Isto, nem mesmo a sua condenação final poderia mudar. Meus irmãos, como é bom poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado e em paz, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Mesmo quando todas as pessoas que estavam junto conosco, gritando, Hosana, Hosana nas alturas, agora elas dizem, crucificam, crucificam. Há pouco tempo éramos elogiáveis, agora aconteceu algo e a nossa vida parece que não faz mais nenhum sentido para aquelas pessoas. Mas é muito importante lembrar que, mesmo que as pessoas não acreditem em nós, e estivermos sendo acusados por algo que não falamos ou fizemos, existe algo em nós, a nossa consciência, que gera paz na nossa alma e tranquilidade. Quando nada mais for motivo de alento diante de uma situação complicada, difícil, tensa, quando todos se levantarem contra nós, esquecendo do que fizemos, esquecendo da nossa história, esquecendo da nossa trajetória e nos culpando apenas por um mal entendido, o nosso único lenitivo será o fato da nossa consciência nos dizer, fique em paz, você não fez isso. Fique em paz, essa não foi sua intenção. Eu sou testemunha diante de Deus daquilo que você estava fazendo e realizando. E se Deus permitir em algum momento que passemos por uma situação dessa, de acusações injustas ou coisas do tipo, nos tranquilizemos se de fato a nossa consciência está pura. Porque Deus tem um plano para essa permissão. Por algum motivo Ele está deixando isso acontecer. Talvez porque Ele queira nos tirar de Cesareia e levar para Roma. Não era isso que Ele queria fazer com Paulo? Paulo, meus irmãos, ia para Roma. Paulo já tinha sido alertado disso. E Deus está, então, fazendo com que o caminho de Paulo chegue até Roma. Nós não entendemos o plano de Deus, a maneira de Deus agir, mas Deus está cumprindo a sua vontade. Paulo está passando por tudo aquilo até chegar em Roma, que é o plano e o projeto de Deus para a vida dele. Quando nada mais for motivo de alento para nós em uma situação, nós devemos descansar no plano e na vontade do Senhor e na nossa consciência diante de tudo e de todos. A nossa consciência tranquila vai nos ajudar a suportar a situação de injustiça. É ela que vai permitir que a gente não entre em um estágio de depressão, de desânimo, de desalento. É a nossa consciência que vai dizer, continue sorrindo, levante a cabeça, porque você é inocente nessa história. Será a nossa consciência tranquila, meus irmãos, que nos dará paz e a condição de continuarmos num relacionamento íntimo com Deus, apesar de todas as acusações que as pessoas fazem. Algumas pessoas podem nos olhar e dizer, você fez isso, você é mundano, você se comportou assim, mas a nossa consciência pode estar nos dizendo, fique em paz, você é aceito por Deus. Deus conhece e sabe o que você fez e você não é culpado de nada disso. É o que estava acontecendo com Paulo, é o que Paulo está dizendo. A minha consciência está tranquila, está pura e isso não tem preço. Mas, para que a nossa consciência realmente esteja tranquila, precisamos realmente ser inocentes. Uma consciência tranquila e pura diante de alguém que não é inocente é uma consciência cauterizada, é uma consciência doente. Isso não é virtude, é o fundo do poço. Você nem sequer sente mais o seu pecado como ele de fato é. O caso do apóstolo Paulo, meus irmãos, é uma consciência tranquila, porque, de fato, tudo que está sendo acusado contra ele não é verdadeiro. Ele não fez nada daquilo.
se estivermos tentando nos defender de algo que realmente fizemos, um dano que realmente causamos, um pecado que realmente cometemos ou falamos, se estivermos apenas tentando nos livrar das consequências com mentiras, nós estamos apenas piorando a nossa situação espiritual. Estamos nos afastando mais e mais de Deus. Estamos manchando a nossa consciência, descalibrando a nossa condição de julgar a nossa moralidade. Além das acusações e pressões externas, também vai aumentar muito as acusações e pressões internas feitas por nossa consciência. E isso pode se tornar insuportável na nossa vida. Porque ninguém consegue viver uma vida hipócrita o tempo todo. Ninguém consegue viver em um teatro o tempo todo. Então, nós podemos até enganar as pessoas, mas a nossa consciência está ali para jogar no nosso rosto a verdade, para nos lembrar o que realmente fizemos. Então, muito do que acontece com desânimo espiritual, com tristeza extrema, pode estar em querer ter uma consciência tranquila, mesmo ela sendo culpada. Diante de uma consciência culpada, só tem um caminho. Qual é? Confissão e arrependimento. Não tem outra coisa, não tem outro jeito. Nós precisamos, se estivermos errados, reconhecermos. Dói? Arranca pedaço. Mas é o caminho. É o caminho. O caminho é pedir perdão, é olhar nos olhos das pessoas e dizer, eu falhei, eu errei, às vezes em meio às lágrimas, que talvez as pessoas nem acreditem nas lágrimas, e digam, essas lágrimas aí eu não acredito, lágrimas de crocodilo. Mas não importa, se estivermos arrependidos verdadeiramente, sabe o que acontece? Quase de uma maneira mágica, a nossa consciência se purifica novamente. A nossa consciência floresce novamente. Então, nós não precisamos estar debaixo do jugo de uma consciência apodrecida. Nós precisamos apenas confessar os nossos pecados diante do Senhor e, com isso, sabermos que fomos perdoados. Podemos até não ser perdoados pelas pessoas. Deus perdoa, mas as pessoas não. Já viram isso? As pessoas não são Deus, têm mais dificuldade de ter elasticidade no perdão, de confiança. Mas Deus vai nos perdoar diante do que nós cometemos e fizemos, se o arrependimento for genuíno e verdadeiro. E a pessoa que estiver arrependida de maneira genuína e verdadeira, ela vai dar frutos. Ela vai mostrar isso. Em quebrantamento, em humildade, em mudança de comportamento. O que não pode ter é uma pessoa dizendo que está realmente arrependida e quebrantada e continuar do mesmo jeito, ou se sentindo no direito de cobrar os outros pelo erro que ela mesma cometeu. Isto evidencia falta de verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos quebranta, o verdadeiro arrependimento nos prostra, faz com que a gente olhe para o pecado e sinta vergonha do pecado. E não que fiquemos justificando como se nada tivesse acontecido. Isto, meus amados irmãos, é um problema grave e a nossa consciência vai nos cobrar. Então, só tem duas maneiras de ter uma consciência pura. Ou não pecar, como foi o caso do apóstolo Paulo, diante de um julgamento, ou caso tenhamos pecado, confessar. Se justificar ou se vitimizar, dizer, eu fiz, mas foi culpa dela. Eu fiz, mas foi culpa dele. Não resolve nada. Não abranda a tua consciência para com Deus. Vai continuar latejando, vai continuar te incomodando, porque você não tratou como deveria ser tratado. Você não passou por aquilo que a Bíblia diz que abranda a consciência. Sem isso, não vai resolver o seu problema. Você pode até resolver um problema de relacionamento, mas diante de Deus, aquilo vai continuar pesado. Você vai continuar com um fardo na sua alma por muito tempo, até você reconhecer o que fez.
Paulo encerra sua defesa nos versículos 18 a 21 de uma maneira ainda mais genial. Lembra, ele está construindo uma peça muito bem feita, na tentativa de se defender diante daquele juiz e das acusações que estavam sendo feitas. E agora, nos versículos 18 a 21, ele basicamente constrói aí o argumento final. Ele diz: e foi nessa prática, falando lá da contribuição que ele levou para os judeus em Jerusalém, que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra ti. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo afirma que não existe, naquele julgamento em Cesareia, nenhuma testemunha ocular dos fatos. Ele está dizendo: ninguém que está me acusando aqui é uma prova legítima e verídica do que aconteceu. Veja que ele menciona os judeus da Ásia. E ele diz que esses judeus da Ásia o encontraram quando ele havia se purificado e estava ali naquele momento da contribuição, da coleta, e que aqueles judeus, eles viram que não havia nenhum tumulto, e ele pergunta para Félix: cadê os judeus? Cadê os judeus da Ásia? Cadê o povo que me viu no templo? Cadê os verdadeiros acusadores? São eles que deveriam estar aqui, e não o sumo sacerdote, um acusador contratado profissional. Paulo afirma que esta prova de que ele é inocente deveria ser levada em conta por Félix, porque quem estava o acusando nem sequer tinha presenciado os fatos. E ele diz que o máximo que aquelas pessoas que estavam ali tinham ouvido dele, os irmãos lembram quando a gente estudou o julgamento no Sinédrio, que Paulo praticamente nem pôde falar. Na hora que ele começou a falar, ele já foi esbofeteado. E Paulo está dizendo: o máximo que eles podem falar de mim é que eu falei sobre a ressurreição dos mortos. Pronto, é o máximo. E se este é o caso, se eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos, então a maioria dos judeus tem que ser julgado também, ser preso. Porque praticamente todos os fariseus e os demais judeus creem na ressurreição dos mortos. Então, se eles querem me julgar por alguma coisa, é por isso que eles estão me julgando? Porque eu falei da ressurreição dos mortos? Então, se for por esse motivo, então até eles mesmos precisam ser condenados. Fantástico, né? Então, o apóstolo Paulo, aqui usando toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, argumentação, coerência, lógica, Bíblia, tudo em favor aqui da sua defesa. Paulo está mostrando que aquele julgamento não tinha nem porquê estar acontecendo, porque toda acusação deveria ser descartada facilmente por Félix. Ou seja, aquele julgamento não estava respeitando o devido processo legal. Paulo estaria sendo acusado por terceiros, baseado apenas em boatos que eles ouviram, e não tinha como provar nada. Como aquele julgamento poderia ser válido e responsável? Note, meus irmãos, que Paulo vai se utilizar de todos os meios possíveis e necessários para se defender. Paulo não entende que, diante de uma oportunidade que tivermos de nos autodefender, nós devemos nos calar e devemos simplesmente confiar que Deus vai resolver tudo. Em certas situações, nem oportunidade para falar nós teremos. E se não tivermos oportunidade nem para nos defender, temos que descansar
que Deus vai resolver de alguma maneira aquela situação. Mas, se tivermos esta oportunidade, como Félix dá um sinal para que Paulo comece a falar, então, meus irmãos, sim, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Nós sabemos que tudo está dentro do plano de Deus, mas isso não nos isenta da responsabilidade de tentar desfazer um mal entendido, de tentar limpar a sujeira que estão lançando sobre a nossa imagem, sobre o nosso caráter, se de fato as acusações são mentirosas. Entender que Deus está à frente de tudo não nos priva de defender a nossa honra. Podemos e devemos mostrar, se tivermos oportunidade, como Paulo, que acusações estão sendo feitas de maneira leviana. Mostrar que o processo está todo corrompido, equivocado, esclarecer as meias-verdades, mostrar as mentiras, as acusações, e isso não é aumentar o problema. Porque às vezes nós pensamos, mas se eu falar e se eu mostrar que houve um bocado de mentira no processo, nas acusações, eu estou aumentando o problema. A questão aqui não é aumentar o problema, é defender o teu caráter, é defender a tua honra. Está se levantando o diabo, levantando cerdas ardilosas contra um servo de Deus, dizendo que muitas coisas foram feitas que na realidade não condiz com a verdade, e se calarmos, talvez o entendimento geral seja que nós estamos consentindo, porque quem cala, consente. E nós temos que ter a ousadia e a coragem, em alguns momentos, de não calar e de dizer a verdade, se tivermos a oportunidade para fazer. Não é criar confusão, não é criar revolução. A ideia não é essa, não é aumentar o problema, mas é desfazer as acusações, é mostrar os fatos, mostrar as verdades. Se tivermos a oportunidade e tivermos com a verdade, devemos tentar fazer com que a verdade prevaleça. Não é errado tentar nos defender. Às vezes, algumas pessoas chegam e nos dizem, olha, é melhor ficar calado, melhor não dizer nada. Não foi contigo, né? Não foi a tua honra que foi jogada na sarjeta, foi a minha. Então, às vezes, quando alguém chega para me perguntar, pastor, e o que eu faço? Eu disse, eu não sei, porque não fui eu, não sou eu que estou na situação, mas, provavelmente, tendo a oportunidade de, com sabedoria, educação, mansidão, eu tentarei resolver o problema e desfazer o mal entendido que gira em torno do meu nome, porque, meus irmãos, parem para pensar que um servo de Deus leva muitos anos para ter um caráter aprovado. Um servo de Deus leva muitos anos servindo a Deus com afinco, suor e lágrimas, para se levantar um filho de Belial com uma acusação terrível e triste e acabar com 20, 30, 40 anos de ministério de alguém. E ainda diz, olha, não fale nada, não crie confusão. Não sou eu que estou criando confusão, não. Foi o filho de Belial que já criou. Eu estou tentando resolver o problema que foi criado em cima do meu nome. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Porque eu tenho um nome a zelar. Eu tenho um testemunho conhecido. E não é assim que as coisas funcionam. Como eu mencionei, se você não tiver nem a oportunidade de se defender, descansa em Deus. Deus, de alguma maneira, fará a justiça raiar em algum momento. Mas, tendo uma oportunidade oficial de se defender e dizer, conte, diga o que aconteceu, aproveite. Diga o que aconteceu, desfaça os erros, senão vai prevalecer o mal, vai prevalecer a mentira, vai prevalecer o engano em Satanás. O errado, meus irmãos, não é se defender. O errado é confiar que por estarmos certos, conseguiremos mostrar e provar nossa inocência. Aí é ingenuidade. É uma falsa esperança.
Porque mesmo diante de ausência de prova, ausência de testemunhas, às vezes podemos ainda sofrer injustiça e ser condenado. Concorda? E por que não devemos ter, então, esse tipo de esperança, já que estamos falando a verdade e agindo de maneira coerente e honesta? Porque, além de levarmos em conta o plano final de Deus, o projeto dele para a nossa vida, nós devemos compreender que em um mundo de pessoas caídas, as pessoas que nos julgam podem não estar valorizando coerência, verdade, honestidade. As pessoas que nos julgam podem ser corruptas, politiqueiras. E, nesse sentido, seremos condenados não por ter feito algo errado, por ter falado algo errado, mas porque as pessoas que nos julgam amam o pecado e a corrupção. Simplesmente por isso. Avance comigo para a parte final de Atos, versículos 26 e 27. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Os encontros pessoais privativos de Félix com Paulo tinham um propósito. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pastor, isso é um versículo? Não, mas é legal. E é verdadeiro. Às vezes, isso acontece. E a tentativa era essa. Então, vamos chamar Paulo de novo. Paulo de novo. E em algum momento, talvez Paulo vá ceder ao suborno. E vá pagar para se livrar da situação. Dois fatores aqui são importantes para a gente perceber autoridades que procedem com julgamentos injustos e desonestos. Primeiro, pessoas gananciosas e corruptas, julgando servos de Deus e nações inteiras. O versículo 26 nos diz que Félix tinha uma expectativa de lucrar, de receber, de se dar bem materialmente através da situação que Paulo vivia. Paulo estava nas mãos dele e ele quer usar da sua força, dessa condição, para de alguma maneira arrancar de Paulo aquilo que Paulo poderia ter. Infelizmente, muitos juízes não estão preocupados com a verdade. Estão apenas preocupados com o próprio bem-estar. Estão apenas preocupados com o próprio bolso. Muitas autoridades, meus irmãos, que têm oportunidade de fazer com que o bem triunfe, isso não ocorre porque elas estão apenas tentando se dar bem com a vida das pessoas. Independente de quem elas precisam condenar, eu condeno um inocente, eu vou absolver um corrupto e culpado, não importa, desde que eu ganhe alguma coisa com isso. Desde que eu possa me dar bem com isso. Motivações gananciosas, equivocadas, em pessoas que deveriam entender que estão ali para cumprir uma missão, de fazer com que a verdade seja límpida, transparente, mas às vezes, por conta de ganâncias e intenções escusas, deturpam tudo. São líderes, juízes, que até mesmo deturpam e fazem leituras da Constituição da maneira que desejam e querem. Tudo para fazer prevalecer suas ideias equivocadas e prejudiciais à nação. Dão tudo e qualquer jeito para fazer com que, então, as suas vantagens se sobressaiam e apareçam. Infelizmente, nós temos muitas autoridades
corrompidas, inclusive na nossa nação. Nós não falamos isso com alegria, nós falamos isso com tristeza, porque percebemos determinados julgamentos e nos perguntamos onde isso vai parar. Até onde esse tipo de julgamento injusto vai continuar? Porque poderia ser eu lá, poderia ser você sendo julgado. E às vezes, meus irmãos, nós temos um tipo de julgamento injusto e nós olhamos e dizemos, eu não tenho nada a ver com isso. Em algum momento isso pode chegar em você. Isso pode chegar em mim. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com a igreja. A igreja foi chamada para denunciar a corrupção. A igreja foi chamada para denunciar a injustiça. E se isso está ocorrendo, e se isso acontece, nós somos uma voz ainda na sociedade para dizer, está errado. Isso não é aceito. Veja o que está acontecendo, meus irmãos, com pessoas que chegaram no 8 de janeiro, entraram ali dentro de um espaço que não deveriam estar e entendo que foram completamente infelizes no que fizeram e que merecem, de alguma maneira, algum tipo de punição, talvez 50 cesta básica, alguma coisa desse tipo, estão recebendo 17 anos de julgamento, quando nós temos bandidos soltos. E a igreja se cala e está amordaçada. E aqui eu não estou usando a igreja como palanque político. Isso é injustiça. E se a igreja não fala da injustiça, quem vai falar? Se nós somos o povo que tem sede e fome por justiça, não faz sentido algumas coisas. Pare para se colocar na pele de alguns idosos presos, de algumas mulheres com filhos que estão presos para pagar 14, 15, 17 e 20 anos. Quando nenhum bandido que roubou milhões no Brasil é preso por esse tempo. Não tem como não falar sobre isso. Não tem como não lembrarmos desse tipo de juiz como Félix e dizer, tem misericórdia na nossa nação, Senhor. Isso vai até onde? Nós não sabemos quais são as intenções desses juízes. Nós não sabemos o que eles estão ganhando com isso. Nós não sabemos os benefícios que estão ocorrendo. Mas que está muito esquisito está. E ficar calado diante da injustiça é pecado. Nós não podemos simplesmente nos acovardar diante daquilo que é errado. Eu não estou aqui dizendo que está havendo perseguição religiosa no Brasil. Eu entendo que não é isso. Eu entendo que o discurso do Silas Malafaia nem vale. Entendo que é politiqueiro. O Silas Malafaia não me representa, saiba logo. Então, representa o meio evangélico. Não, ele representa ele e o grupo dele. Não estou falando dele, não estou falando aqui de perseguição religiosa, estou falando de injustiças legais. É disso que eu estou falando, reais. Pessoas morrendo na prisão. Poderia ser seu filho. Aqui independe do espectro político que você assume. Se você é de esquerda ou de direita e não consegue mais sentir sede e fome de justiça, você está perdido. Está perdido. A outra motivação que a gente vê no texto é uma motivação política. Veja os versículos 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo. É brincadeira um negócio desse, não é? Félix, o texto diz, queria assegurar o apoio dos judeus. Qual era o preço disso? Manter Paulo 2 anos encarcerado. Já imaginou isso? Paulo passou 2 anos presos.
porque Félix não podia perder o apoio dos judeus. Não havia motivo para manter Paulo preso. Paulo não era culpado. Mas ele ficou preso de maneira injusta por causa de coligações, por causa de apoio. O nome disso não é política, o nome disso é politicagem, da mais suja que pode existir. O problema do Brasil não é política, é politicagem. Esse é o problema da nossa nação. Às vezes a gente fica com raiva da política, mas a política faz parte da polis. Então, toda polis tem uma maneira de governar, toda cidade precisa de alguma maneira e alguma forma de governança. Precisa de política. O problema não é a política, o problema é a politicagem. Esse é o grande problema. Em nome de apoio, as autoridades se corrompem. Uns apoiando os outros em sua maldade. Eu não te persigo e você não me processa. Se você avançar, eu avanço também. Se você me acusar, aí eu trago o seu processo de volta. Não aprovam o bem para a sociedade, para não perder apoiadores importantes. Infelizmente, nós vemos esse tipo de conchavo político o tempo inteiro, a ponto de dar náusea. E, meus amados irmãos, deixa eu fazer um alerta aqui do Espírito Santo. Faz até sentido ver esse tipo de conchavo em um mundo caído e destruído. Mas politicagem dentro de igreja não faz sentido, não. E tem perder apoiadores. Não vou falar, porque é apoiador tal, que não sei o quê. Ó, aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem esse negócio. Não vou falar, porque eu vou perder apoio político. Pois tá bom, junta aí um grupo aí, me bota para fora e acabou-se. Eu vou falar. Pronto. Eu vou falar. Eu falo nessa igreja o que Deus coloca no meu coração para falar. A igreja me chamou para isso. A igreja me chamou para ser pastor. Me chamou para eu pregar a palavra de Deus com ousadia, coragem e temor. Então, tem politicagem no negócio. E na hora que a politicagem entrar, urgentemente tem que tratar. Senão cresce, igual fermento, e acaba com a igreja. E, infelizmente, esses conchavos são comuns até nas igrejas. O problema, meus irmãos, é que para alguns projetos, para algumas leis passar pela Câmara, a Câmara não é mais um ambiente de fiscalização, que é algo bom, fiscalizar o Executivo, propor leis, mas virou uma questão de apoio. Por isso que muita gente vende a mãe para entrar na política. Porque percebe que não consegue fazer nada sem conchavos e apoio. Félix manteve Paulo preso, lembre-se disso, por 2 anos, um homem inocente, servo de Deus, por causa de política. Precisamos orar pelas autoridades do nosso país, para que eles temam mais a Deus e cumpram o que devem cumprir. Eu sou contra essa militância social, política, ir para as ruas, fazer passeada, às vezes até no próprio domingo. Eu sou contra isso. Vocês não me viram nenhuma vez fazendo isso aqui. Eu não vou, não acho que é o caminho, não. Pode até ser que em um momento específico, chave da história da nação, precise ser feito isso. Mas a maioria das vezes é ser usado como massa de manobra para partido A, partido B, político A, político B, e eu já fui usado como massa de manobra na minha vida, mas meu cabelo caiu. Então, eu não quero mais isso. Minha missão é pregar o Senhor Jesus Cristo e falar dele.
e não ser usado por político A, político B ou coisas desse tipo. É preciso, meus irmãos, que a gente possa cumprir a nossa missão, independente de se nós vamos agradar ou desagradar A ou B, conseguir apoio de A ou B, ou coisas desse tipo. Por isso que é tão importante, quando Paulo diz, aprendi a viver contente em todo e qualquer, porque isso blinda o meu coração contra suborno, entende? Ah, porque pastor, se fizer assim, eu vou te dar um presente, vou te dar um perfume, vou te dar um carro, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Pode guardar, meu irmão, fica para tu. Divide com o cão. Que eu não quero. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós nos sentimos privilegiados por sermos povo de Deus, servos de Deus, fazermos a missão de Deus. Se Deus quer nos abençoar materialmente, Ele vai, mas não mediante o defender a injustiça, a corrupção, criminalizar o inocente, ou começar a dizer que o culpado pode assumir cargos na nação importantes. Quero encerrar com um detalhe, que eu entendo ser muito valioso no texto. Versículos 24 e 25 que a gente encerra. Passado alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Perceba que o apóstolo Paulo foi chamado em uma reunião particular para discursar novamente diante de Félix e a sua esposa. Félix não queria ouvir ele. Félix estava mal intencionado, queria dinheiro, queria suborno. Mas o teor do assunto é bem interessante, porque o apóstolo Paulo, o texto nos diz que ele fala a respeito da fé que tem em Cristo Jesus. Ele aproveita para pregar o evangelho. A intenção do governador é ruim, mas o servo de Deus aproveita aquele momento para pregar o evangelho. Paulo está sendo chamado pelo governador e tendo uma oportunidade dada por Deus de pregar para aquele casal. Veja como Deus faz as coisas. Félix se tornou indesculpável de repente, porque ele ouviu o evangelho? Ouviu. Deus levou Paulo até Félix e a sua esposa para eles ouvirem o evangelho e se tornarem indesculpáveis. Agora vocês sabem a verdade. E o texto nos fala, meus irmãos, a respeito do que Paulo dissertou. O versículo 25 diz que ele dissertou a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Como assim? Com base no que Paulo escreveu em Romanos, nós poderíamos pensar que a ideia seria mais ou menos a seguinte: todos os homens um dia estarão diante do juízo de Deus. Se tinha alguém que precisava ouvir sobre o juízo de Deus, era Félix. Era aquele corrupto. Ele precisava aprender a ouvir sobre o juízo de Deus. E Paulo basicamente está ensinando: Jesus Cristo virá em juízo. O juízo vai ocorrer. Mas todo homem, Félix, é injusto. Não há justo? Nenhum sequer. Por isso o homem precisa da justiça de Cristo, que morreu na cruz, sendo imputada a ele. E após esse ato de justificação, então passamos a ter condição de viver pelo Espírito Santo, evidenciando inclusive domínio do Espírito Santo no fruto do domínio próprio, da vida de santidade. Não vivendo mais em injustiça. Este é o evangelho que está sendo empregado. Nunca, talvez, Félix tinha entendido sobre justiça, justificação, juízo, santificação, e esta é a pregação do apóstolo Paulo. O detalhe no versículo 25, o texto diz que Félix ficou o quê?
amedrontado. O grande governador está ali para julgar Paulo. O homem que causa medo em todo mundo ouviu o evangelho e ficou amedrontado. É ou não é espetacular? Espetacular. Talvez Félix não tivesse medo de nada, mas por um momento teve medo de Deus. Esse detalhe é importante, porque muita gente fala que o evangelho não deve causar medo nas pessoas. Que o evangelho que a gente prega não deve ser um evangelho que cause temor. De que as pessoas não devem ser convencidas por um evangelho traumático, um evangelho de juízo eterno. Cada vez mais é dito que passagens que descrevem o inferno não deveriam ser ensinadas, porque isso causa medo nas pessoas. Diga isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou a mensagem e deu medo. Causou temor. Que tal o evangelismo do apóstolo Paulo? Vai condenar a pregação dele? Pode até condenar a minha. Mas a pregação de 3 pontos de Paulo: juízo, justiça e domínio próprio. Está aqui. Pastor, e a gente ainda deve falar sobre justiça? Isso é o evangelho, meus irmãos. O evangelho, ele basicamente se resume nessas 3 palavras: justificação, justiça, porque o ímpio é injusto, e santificação. É isso que Paulo está ensinando. O evangelho que não trata sobre o juízo de Deus, fazendo com que o pecador tema e tenha medo mesmo, não é o evangelho de Jesus. Não é. Esse evangelho adocicado, esse evangelho domesticado dos nossos dias, esse evangelho florido e cor-de-rosa não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que fala sobre o juízo de Deus e alerta as pessoas: se arrependam, pare de pecar contra Deus. A sua vida está desagradando ao teu Criador. Você não pode continuar vivendo desta forma. Você não será salvo por mérito próprio. Não há justiça no homem. Se não for a justiça de Deus na tua vida, você será condenado. E se você diz que se converteu, precisa ter domínio próprio, precisa viver em santidade, precisa ter frutos. Esse é o evangelho. Este é o evangelho que Paulo pregou e que Deus exige que a igreja continue pregando a cada domingo, a cada dia. Ouvindo o evangelho, quando Paulo falou do juízo e Félix se amedrontou, Félix fugiu. Diz: Paulo, sobre isso a gente conversa depois. Quando você escuta sobre o evangelho, qual é a tua atitude? Tá bom. Não aguento mais já. Tá bom. Já foi mais de 1 hora. Tá bom. Eu não volto mais para essa igreja, não. Falando de inferno, não volto, não. Eu doido pelo céu, a igreja só fala de inferno. É porque tu só vai para o céu se tu se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Até lá eu tenho que falar do inferno mesmo. Porque é uma realidade. Meus irmãos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deixa Deus falar ao teu coração. Você vai continuar fugindo de Deus? Sendo confrontado com o evangelho semana após semana, sendo confrontado com os teus pecados, entendendo os teus pecados, você vai continuar o tempo todo fingindo que não é com você, fingindo que não está me ouvindo, fingindo que não é importante, fingindo que não precisa tomar uma decisão. É hora de tomar decisão, é hora de mudança, é hora de entender que o juízo é verdadeiro, é hora de aceitar o único sacrifício capaz de te libertar, de te salvar.
Não despreze como Félix fez. Não esteja na igreja com segundas intenções. Não chame um servo do Senhor, vá para a igreja, escute ele querendo outra coisa. Você tem que querer Deus. Você veio para a igreja querendo o quê? Ah, pastor, eu vim buscar uma melhora no meu relacionamento, eu vim buscar um trabalho, bem-estar psicológico. Para! Nada é mais importante do que Deus. É Deus. Você tem que querer Deus. Parece que você quer tudo menos Deus. Se quebranta, se arrepende, chora pelos teus pecados, confessa os teus pecados, aceita o sacrifício de Jesus e goza de uma eternidade na presença do Pai. E aproveita aquilo que Deus tem reservado para você na glória. Se você continuar com evasivas ou continuar sendo um descrente praticante, saiba que o juízo de Deus vai te atingir em algum momento. Não é o que nós queremos para você, mas é a realidade, é a verdade. Estamos orando para que essa mensagem gere no teu coração uma ferida que provoque amor por Deus. Lágrimas genuínas que te quebrantem para uma vida de santidade. Não se revolte contra a mensagem, não se revolte contra o pregador, não se revolte contra a igreja, se revolte contra si mesmo. Se revolte contra os teus pecados, contra os teus hábitos, contra aquilo que te afasta de Deus. Se é uma igreja verdadeira, ela vai continuar te confrontando até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque estamos preocupados com a tua alma. Não queremos que você venha domingo após domingo para essa igreja e vá para o inferno. Não queremos. Pensa, reflete, vai para casa, passa a semana refletindo, toma um caldo antes, né? Vai lá, fica refletindo e depois veja se a sua vida está condizente com aquilo que Deus exige de você. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, perdão pela minha limitação para falar sobre assuntos tão relevantes e importantes. Sei da minha pequenez e sei das minhas grandes falhas para comunicar verdades eternas. Estamos juntos essa noite pedindo a tua misericórdia para que essa mensagem alcance os nossos corações. Gere alegria, gere em nós desejo de santidade, gere em nós uma postura santa diante das acusações, a coragem de denunciar a injustiça. Gere em nós, Senhor, arrependimento e confissão. Ó Deus, tem misericórdia de todos aqueles que estão investidos de autoridade. A tua palavra nos diz que devemos orar por nossos governantes. Hoje é 7 de setembro. Estamos, ó Deus, na nossa nação, lembrando da independência do Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, quebranta as autoridades, dá peso no coração de todos. Que aquilo que for para ser julgado, seja julgado da maneira certa. Dá coragem aos juízes, dá ousadia a todos para julgar os fatos. Aquilo que não for para ser julgado, que não haja segundas intenções, inclinações escusas, jogo político, e deixe o inocente preso por 2 anos ou mais. Ó Deus, só queremos a tua justiça na terra. Não queremos nada mais. Age, Senhor, com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos. Após o pós-lúdio, nosso culto está encerrado.